senhores vereadores, vereadora, amigos e amigas que nos assistem pelas redes sociais. Havendo o número regimental de vereadores, declaro aberta a 17ª sessão ordinária do segundo período da 4ª sessão legislativa da 13ª legislatura em 22 de setembro de 2020. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da mensagem bíblica. Todos de pé, por bondade. Boa noite a todos. Vamos à leitura da mensagem bíblica, capítulo 16, a providência. Da parte do homem está o preparar da sua alma, e da parte do Senhor o governar-lhe da língua. Todos os caminhos do homem estão patentes aos seus olhos. O Senhor pesa os espíritos. Descobre ao Senhor as tuas obras, e serão dirigidos os teus pensamentos. Tudo fez o Senhor por causa de si mesmo, até o ímpio para o dia mau. Todos o arrogante é abominação do Senhor, ainda quando estiver com uma mão sobre outra. Não é inocente o princípio do homem do caminho bom. É praticar a justiça, e diante de Deus é mais aceito do que muitos frutos com iniquidade. Palavra da salvação. Convido o primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores e vereadora. Machados, 22 de setembro de 2020. Chamada dos vereadores. Vereador Silvio Borba Guerra Filho. Presente. Vereador Rosival da Silva Santos. Presente. Vereador Manuel Fonseca Silva. Presente. Vereador Antônio José da Silva. Presente. Vereadora Andressa Hélida de Andrade Borges. Presente. Vereador Luciano José da Silva. Presente. Vereador José Rogério Silva. Presente. Vereador Silvio Basílio de Lima. Presente. Vereador Edinaldo Marculino Nunes. Presente. Todos presentes nesta data.
Procura, né? Solicito a Nathalie Moura que proceda a leitura da ata da 16ª sessão ordinária. Leitura da 16ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 13ª legislatura da Câmara Municipal de Machados, realizada no dia 8 de setembro de 2020, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Machados, Casa Flávio Pessoa Guerra, Cito, Rua São Sebastião, número 317, nessa cidade dos Machados, Estado de Pernambuco. Reuniu-se a sessão ordinária sob a presidência do vereador Silvio Borba Guerra Filho, presentes os senhores vereadores Rosivaldo da Silva Santos, Manuel Fonseca Silva, Antônio José da Silva, Andressa Hélida de Andrade Borges, Luciano José da Silva, José Rogério Silva, Silvio Basílio de Lima e Edinaldo Marculino Nunes. Havendo número regimental de vereadores, o presidente declarou aberta a 16ª sessão ordinária. Assumem as cadeiras de primeiro e segundo secretários os vereadores Rosivaldo da Silva Santos e Manuel Fonseca Silva. Iniciou os trabalhos com a leitura da mensagem bíblica e feito as chamadas dos vereadores, que em seguida assinaram a presença. A funcionária Thaís fez a leitura da ata da sessão anterior e, sem discussão, foi aprovada por unanimidade de votos. Na sequência, o segundo secretário fez a leitura do ofício número 104 de 2020, projeto de lei número 9 de 2020 e justificativa da parte do Poder Executivo Municipal. Em seguida, o presidente encaminhou o referido projeto às comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer. Continuando, o primeiro secretário fez a leitura do projeto de lei número 10 de 2020 e justificativa de parte do Poder Executivo Municipal, o qual foi encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para análise e emissão de parecer. No horário destinado às considerações finais, usou a palavra a vereadora Andressa Hélida de Andrade Borges, que fez justa homenagem ao ex-prefeito dessa cidade por 2 mandatos, seu avô, Manuel Plácido da Silva, conhecido como Seu Neco. Na ocasião, alegou ainda ser este um homem honrado, que nos ensinou sobre respeito, não ter rancor e não desejar mal a ninguém. Político que considerava adversário, nunca como inimigo. Prova disso é que nas reuniões de família ele deixava claro quais eram seus ideais e convicções. Lembrava da forma respeitosa do senhor Francisco Porfírio, pai do nobre vereador José Rogério, bem como da amizade, carinho e reciprocidade que tinha com o senhor Severino Marculino Nunes e dona Etelvina, pois o nobre vereador Edinaldo Marculino, pessoas das quais ele falava com uma saudade enorme. Aduziu também que seu avô sonhava em ter de volta o tempo em que Machados era uma família, sem divisões políticas, onde todos se confraternizavam. Ele dedicou sua vida em fazer o que sempre gostou, que era ajudar o próximo, e nunca almejou bens materiais. Repetiu uma frase que ouvia do seu amigo, saudoso José Piano: vamos fazer o bem sem olhar a quem. Deixou exemplos lindos a serem seguidos: humildade, bondade e amor ao próximo. Conquistou uma legião de irmãos de coração, em especial aqui presente, e talvez o maior de todos, o nobre vereador Antônio de Paizinha, que se emocionou justificando que realmente seu avô tinha um carinho profundo e que isso era recíproco. Junto com dona Evani, sua avó, criaram 5 filhos e vários netos, todos comprometidos a levar adiante o grande exemplo dele e fazer desta cidade um bom lugar para se viver. Finalizou suas considerações mencionando ser só gratidão por tanto amor e ensinamento que recebeu do seu avô. Disse ter aprendido com ele a nunca se acovardar, a lutar pelo bem, crescer e contribuir, honrando sempre o seu legado. Agradeceu a todos os machadenses, em nome de sua família, aos que prestaram homenagem ao seu avô e a todos os que enchem de amor e carinho. Seguindo com a palavra,
o vereador Antônio José da Silva fez referência à fala da vereadora Andressa Hélida, afirmando ser do partido há 32 anos e que nunca mudou. Recordou que sua ida ao partido deu-se a partir de uma simples carona dada por Manuel Plácido ao seu pai, no trajeto de Limoeiro a Machados, visto que hoje existe disponibilidade de transporte, mas na época havia dificuldade. A partir daí, toda a família passou a votar em Manuel Plácido. Argumentou que a Bíblia ensina a fazer o bem, e tudo o que fizermos, prestaremos conta a Jesus Cristo. Registrou que Manuel Plácido foi secretário deste município na época da gestão do ex-prefeito José Antônio e, posteriormente, foi prefeito de Machados, onde conseguiu recursos para a compra do terreno, onde construiu a Escola Erenzague. Uma época que só existia o primeiro grau, trouxe professores da cidade de Limoeiro para ensinar o segundo grau. Acrescentou ainda que o município disponibilizava uma rural a fim de transportar os professores à cidade de Nazaré da Mata para concluir o terceiro grau. Na segunda gestão do prefeito Manuel Plácido, ele construiu casas populares, posto de saúde em Siqueira, comprou carro para transportar professores às escolas da zona rural, entre outros. Encerrou suas palavras declarando ter um enorme carinho pela família, afirmando que sempre vai ser defensor de Manuel Plácido e que Deus o tenha em bom lugar. Continuando, usou a palavra o vereador Edinaldo Marculino Nunes, saudando as famílias que perderam seus entes queridos, recordando que teve a perda dos ex-vereadores Hélio da Mota e Djalma Bezerra, do ex-prefeito Seu Neco e do seu amigo Durval. Reportando-se as palavras do vereador Antônio José, concordou que realmente Manuel Plácido, quando prefeito, fez muito por Machados e hoje mesmo, fazendo parte de outro partido, reconheceu o seu legado. Esclareceu que ele foi um amigo de sua família e nada impediu de prestar homenagem acompanhando o cortejo fúnebre e declarou sentimentos a toda a família. O vereador Manuel Fonseca Silva também prestou solidariedade à família enlutada. Citou que Manuel Plácido foi amigo do seu avô quando residia no sítio Paciência. Disse que o então ex-prefeito deixou sua contribuição no município e que a juventude irá dar continuidade, visto que esta vem para assumir a posição daqueles que não estão mais aqui. Prestou seus sentimentos a famílias enlutadas. Também registrou um voto de pesar pelo falecimento de Eugênia Gonçalves, dizendo que a mesma contribuiu com o seu trabalho nesse município. Inclusive, informou que trabalhou com ela no hospital no período de 2013 a 2015. Continuando, fez alusão ao pronunciamento do vereador Antônio José na sessão anterior, quanto à falta do médico ortopedista no hospital desse município. Salientou que, principalmente as pessoas idosas, estão sentindo a falta desse profissional, pois grande é a demanda pela espera desse especialista. Mencionou que o hospital tinha um excelente ortopedista e que, por ineficiência da gestão, Dr. Gustavo não faz mais parte da equipe médica hospitalar. Médico este que, mesmo fora de seu expediente, prestava atendimento à população. Com relação à obra que está sendo realizada na cidade, esclareceu que é de grande importância para o desenvolvimento municipal, mas, diante da pandemia de Covid-19, que gera infecções pulmonares e sendo necessário o uso de máscara, essa poeira vem sendo um caos para a população, em especial os idosos. Sugeriu ao presidente Silvio Borba e aos vereadores Rosivaldo Silva Santos e Edinaldo Marculino que levem um apelo ao Poder Executivo no sentido de amenizar essa situação, fazendo uso de carro-pipa para que ao final da tarde seja lavado esta via principal. Mencionou a saída do secretário do hospital, Dorival, que era competente e profissional e que, mais uma vez, por falha da gestão, perdeu um bom vigilante da saúde do povo de Machados. E nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a sessão e convocou todos para a próxima no dia 22 de setembro do ano em curso. Esta sessão encontra-se em gravação no programa específico nos arquivos informatizados dessa casa. E para tudo constar, eu, Josileide Salustiano de Andrade, tendo secretariado aos trabalhos sob a supervisão do primeiro secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo presidente e os demais
Presentes. Plenário da Câmara Municipal de Machados, em 8 de setembro de 2020. Alguma observação a ser feita? Em discussão. Nessa ata eu tinha deixado voz de pesar também para o ex-vereador Djalma Bezerra. Eu acho que ou não leu ou passou. Esqueceu? Depois de Manuel Plácido, eu tinha colocado o voto de pesar. Falou também. Falou? Então tá, ok. Cabelo? Cortei. Ah, cervejinha gelada. Ei, deixa um votinho pros outros, né? Pelo amor de Deus. Como é que ele tá? Em votação, como vota o vereador Rosivaldo da Silva Santos? Eu voto sim à ata. Como vota o vereador Manuel Fonseca Silva? Voto sim, ata. Como vota o vereador Antônio José da Silva? Eu voto sim na ata. Como vota a vereadora Andressa L. da Andrade Borges? Aprovada. Como vota o vereador Luciano José da Silva? Voto sim. Como vota o vereador José Rogério Silva? Voto sim pela ata. Como vota o vereador Silvio Basílio de Lima? Aprova a ata. Como vota o vereador Edinaldo Marculino Nunes? Aprova a ata. Ata aprovada. Informo a todos que nesta sessão iremos tratar unicamente do processo de prestações de contas Tribunal de Contas número 12.634, dígito 94 do exercício 2011, ordenador de despesa Manuel Plácido da Silva Filho. De acordo com o artigo 167 do regimento interno desta Casa, a votação será secreta. Conforme artigo 184 do regimento interno da Casa Legislativa, o projeto de decreto legislativo será submetido a uma única discussão e votação. Gostaria de informar os senhores, ao público que nos assistem, das dificuldades que encontramos nesta Casa Legislativa nesse ano e meio de trabalho. Afora a pandemia, tivemos outras grandes dificuldades. Gostaria de saudar um ex-presidente desta casa, Ivan Barbosa, que fez o julgamento nesse plenário dessas contas de 2011 e que teve suas dificuldades em trazer essas contas para o plenário, esse plenário que é soberano, que é um poder legislativo independente. Não pensava que neste ano de 2020, atendendo orientação do Tribunal de Contas do Estado, que mostra o município com muitas prestações de contas ainda sem julgamento, não pensava que iria ser difícil atualizá-las. Vou tentar até o final do ano trazer a esse plenário o máximo possível de prestações de contas atrasadas. Um número de 7, já fizemos uma, vamos fazer a segunda hoje pela ordem. E esta teve uma liminar, não é? Pelo um procedimento, não vamos dizer por culpa,
não é? Porque nós trabalhamos com funcionários, não é, dedicados nesta casa, não é? Os presidentes que por aqui passaram, todos com boa fé, temos que reconhecer isso, e esta casa tem se pautado sempre neste exemplo de justiça, de lealdade, de clareza e transparência. Essa casa não coloca obstáculo em nenhum documento. Todos os documentos desta casa estão livres para qualquer cidadão ou cidadã ter acesso. Tivemos também, como o Ivan Barbosa teve naquela época, a dificuldade em citar o ordenador de despesas de 2011, nós agora tivemos o desprazer desta casa ter difíceis encontros, porque não conseguimos citá-lo sequer para vir a esse julgamento ou tomar conhecimento desse julgamento. Esta casa, através da Comissão de Finanças, não conseguiu prorrogar, inclusive, o prazo de defesa, por não encontrá-lo e nem encontrar familiar que quisesse receber a citação, não é? Os Correios do Brasil, um órgão oficial, por diversas vezes visitou a residência e não teve sucesso em entregar as correspondências, não é? Esta casa... Por favor. Esta Foi casa... feito com a R. Com a R. Esta casa... Esta casa... Que deve ser entregue para a pessoa, né? Esta casa também enviou o funcionário, que também não foi atendido por dizer que ele não estava em casa e que não queria receber. Acionamos o cartório de notas do município, que também foi citá-lo e também não conseguiu. Eu quero dizer aos senhores e senhoras que tudo foi com documentos. Esta casa tem as ARs individuais, não é? Fizemos a AR para ser entregue à pessoa e fizemos a AR para entregar no endereço. Os Correios do Brasil, um órgão oficial, por mais de uma vez esteve e não conseguiu. Portanto, eu parabenizo ao ex-presidente desta casa, Ivan, que sofreu a pressão. Nós tivemos que anular, não é, o julgamento desta casa, através de decreto, e vamos submeter novamente, mas com esse esclarecimento das dificuldades que tivemos em citar, não é, e dar prazo para que o ex-prefeito pudesse se defender ou mandar alguém representá-lo. Convido Thaís, funcionária desta casa, para fazer a leitura da comunicação interna do parecer 002/2020 e do projeto de decreto legislativo 002/2020 da Comissão de Finanças e Orçamento. Boa noite a todos. Comunicação interna. Excelentíssimo senhor Silvio Borba Guerra Filho, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência o parecer número 002/20 e projeto de decreto legislativo número 002/20, referente ao processo TCPE número 12.600.349, relativo à prestação de contas do exercício financeiro de 2011, ordenador de despesa Manuel Plácido da Silva Filho, da Comissão de Finanças e Orçamento, para que seja submetido ao plenário desta Casa para discussão e votação. Na oportunidade, renovo votos de elevada estima. Atenciosamente, Rosivaldo da Silva Santos, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. A fim de propiciar toda lisura a este processo, conforme exigências da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno e, mormente, as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consignadas
no inciso 55 do artigo 5º da Lei Maior, em prol da análise e julgamento das contas examinadas, ora sobre a responsabilidade do ilustre senhor José Rogério Silva, relator. Primeiramente, devemos esclarecer que a competência para aprovar ou rejeitar contas municipais é da Câmara Municipal de Vereadores, tendo o Tribunal de Contas a função de emitir pareceres, mas não julga as contas dos prefeitos. Com efeito, o artigo 71 da Constituição Federal, em seu caput, dispõe que o Tribunal de Contas auxilia o Congresso Nacional e apresenta em seus 2 primeiros incisos tratamento diferenciado às contas do chefe do Executivo da União em relação aos administradores em geral. 2 pontos. 1. No caso do primeiro, o Tribunal de Contas da União examina as contas prestadas pelo Presidente da República e limita-se a emitir parecer, cabendo ao Congresso Nacional o seu julgamento. 2. Já em relação às contas de administradores e demais responsáveis por recursos públicos da administração direta e indireta, o Tribunal de Contas julga. Artigo 71. O controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 1. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento. 2. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo no erário público. Vale salientar que o julgamento é das contas anuais, consubstanciado no parecer prévio exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que, através do parecer prévio, opina sobre as mesmas, sendo as comissões permanentes e o plenário da Câmara Municipal soberanos para concordar com o parecer ou rejeitá-lo. Contudo, para rejeitá-lo, deverá se pronunciar de forma técnica e fundamentada. Desta forma, em hipótese alguma, a prestação de contas anuais poderá ser sua aprovação ou rejeição por decurso de prazo, sem que o Poder Legislativo realize o respectivo julgamento das contas com deliberação/votação expressa de seus membros. Dos fatos: trata-se de processo de prestação de contas referente à Prefeitura Municipal de Machados, Pernambuco, exercício financeiro de 2011, tendo como ordenador de despesas o ex-prefeito, o senhor Manuel Plácido da Silva Filho. Nos autos da prestação de contas consta o julgamento inicial, atinente ao relatório preliminar da auditoria, ofertado pelo corpo técnico da Corte de Contas, tendo sido o julgamento pela aprovação com ressalvas, consoante deliberação em anexo, tendo em vista respectivo veredito que culminou na aprovação das contas com ressalvas. O ex-prefeito, o senhor Manuel Plácido da Silva Filho, não necessitou impetrar recursos perante a Corte de Contas. Entrementes, haja vista permanecer ilegalidade ou irregularidade capital sobre a ótica do corpo técnico do Poder Legislativo Municipal e com consequências nefastas para o equilíbrio do sistema de previdência municipal, abre parêntese, RPPS, fecha parêntese, e sendo o Poder Legislativo Municipal soberano na deliberação do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, consoante esculpido no artigo 31, parágrafo 2º da Lei Ápice de 1988. Em verbos, artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios onde houver. Parágrafo 2º. O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal,
Parágrafo 3º. As contas dos municípios ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade nos termos da lei. Parágrafo 4º. É vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Tendo em vista referida deliberação no tocante ao item retromencionado, relacionamos como ilegalidade ou irregularidade e nos aprofundamos nos tópicos que aquilatamos adiante. A deliberação da Corte de Contas atinente ao exercício financeiro de 2011, que conferiu destaque para macular as contas sobre a ótica do Poder Legislativo, apreciou as seguintes irregularidades / ilicitudes. Inteiro teor da deliberação. Sessão ordinária da primeira Câmara, realizada em 22/8/2013. Processo número 12.60034, dígito 9. Prestação de contas do prefeito do município de Machados, relativa ao exercício financeiro de 2011. Interessado, Manuel Plácido da Silva Filho. Relator, conselheiro Marcos Loreto. Presidente, conselheiro João Carneiro Campos. Relatório. Trata-se da prestação de contas do governo do prefeito do município de Machado, senhor Manuel Plácido da Silva Filho, relativa ao exercício financeiro de 2011. Cumpre destacar inicialmente que as contas de governo são o instrumento através do qual o chefe do Poder Executivo de qualquer dos entes da federação expressam os resultados da atuação governamental no exercício financeiro respectivo. Trata-se de contas globais que refletem a situação das finanças da unidade federativa, revelando o planejamento governamental, a gestão fiscal e previdenciária. Demonstram os níveis de endividamento, o atendimento ou não aos limites de gasto mínimo e máximo previstos para a saúde, educação e com o pessoal. O processo foi analisado pelos técnicos da Inspetoria Regional de Surubim deste tribunal, que emitiram relatório de auditoria às folhas 1431/1493. Devidamente notificado, o interessado apresentou defesa às folhas 1497/1508. Em observância ao disposto no provimento, número 05 de 2011, foi elaborada pelos técnicos da Inspetoria Regional de Surubim, nota técnica de esclarecimento, na qual foi analisada a documentação acostada pelo defendente. Após a elaboração da nota técnica de esclarecimento, permaneceram as irregularidades enumeradas abaixo. 1. Não apresentação demonstrativo de observação dos limites constitucionais da Lei Orçamentária Anual. 2. Ausência na Lei Orçamentária Anual do demonstrativo de compatibilidade com as metas físicas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 3. Crescimento do déficit financeiro superior a 390% no exercício. 4. Diminuição no número de médicos em relação à população do município nos últimos 6 anos. 5. Não adoção das alíquotas recomendadas no demonstrativo de avaliação atuarial. Com relação aos limites constitucionais legais analisados por essa Corte, quando da emissão de parecer prévio, a auditoria verificou desconformidade com relação ao limite de repasse do 10º à Câmara de Vereadores. Conexos a esta prestação de contas encontram-se os seguintes processos. Processo tipo situação. Então, é uma tabela, e nessa tabela são 3 colunas. Eu vou descrever as colunas, certo? Processo, aí seria o número 12.04.623.1, concurso, julgado legal. 12.04.617.6, concurso, julgado legal. 11.05.856, dígito 0, auditoria especial, julgado irregular. 12.062.67, contratação temporária, não julgado, obrigada. 12.600.88, dígito 0, gestão municipal, não julgado. 12.602.24, dígito 3, auditoria especial, não julgada. 13.600.73, dígito 4, auditoria especial, não julgado.
13.02828, dígito 5, o concurso não julgado, é o relatório. Voto do relator. Registre-se inicialmente que esse processo não abrange todos os atos do gestor, mas apenas a verificação dos limites legais e constitucionais necessários para a emissão de parecer prévio pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco para dar cumprimento à Constituição Estadual, artigo 86, parágrafo 1º, inciso 3, e a Lei número 12.600 de 2004, artigo 2º, inciso 2. São irregularidades formais dentro da jurisprudência deste tribunal e não ensejam rejeição de contas, aquelas apontadas nos itens 1. Não apresentação do demonstrativo de observação dos limites constitucionais da Lei Orgânica Anual. 2. Ausência na Lei Orçamentária Anual do demonstrativo de compatibilidade com as metas físicas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Diminuição no número de médicos em relação à população do município nos últimos 6 anos. Nos casos elencados acima, constatei que não houve prejuízo ao erário, nem há indícios de dolo, simulação ou intuito de desvio. Destarte, podem ser corrigidos com o envio das determinações à atual gestão com as devidas ressalvas no julgamento. Passo à análise das demais irregularidades por item, em confronto com as alegações, defesa e nota técnica de esclarecimento. Crescimento do déficit financeiro superior a 390% no exercício, aponta o relatório de auditoria, que o déficit financeiro apurado no balanço patrimonial do município de Machados referente aos exercícios 2011 e 2010 é demonstrado no quadro a seguir. Descrição 2011 e 2010. Ativo financeiro. AF do Regimento Próprio de Previdência. Ativo financeiro, passivo financeiro. Eu acredito que seja mais uma vez uma tabela. Só que ela não está ali. Ativo financeiro. AF 5658 16740. AF do Regimento Próprio de Previdência, ativo financeiro e passivo financeiro. Fonte 1, balanço patrimonial, anexo 14 da Lei Federal número 4320/64, folha 13. 2, balanço patrimonial do Regime Próprio da Previdência, folhas 1390. Cópia do balanço patrimonial do exercício anterior, folhas 18. Balanço patrimonial do Regime Próprio de Previdência do exercício anterior, folhas 1394. Prossegue o relatório, afirmando que o município de Machados apresentou um crescimento no seu déficit financeiro, em torno de 394%. Infere-se que o município vem realizando despesas sem lastro financeiro. A defesa não apresentou argumentos relativos à irregularidade apontada, compulsando os atos. Constatei uma situação de déficit financeiro relevante, provocando o desequilíbrio das contas públicas. Percebi ainda um aumento dos restos a pagar e a assunção de novos compromissos sem lastro financeiro para tanto. Haja vista o incremento das dívidas do município, conforme a análise contida nos itens 2.3.4 e 2.3.7 do relatório de auditoria. Permanece a irregularidade. 5. Na adoção das alíquotas recomendadas no demonstrativo de avaliação atuarial. Consta o relatório de auditoria que, com base no demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias e no demonstrativo de resultado da avaliação atuarial, observou-se que a alíquota sugerida pela reavaliação atuarial para o ente público não foi adotada pelo município. Tal fato enseja o desequilíbrio atuarial e financeiro do RPPS, colocando em risco a sua sustentabilidade, prevista no artigo 40, caput da Constituição Federal, sendo de responsabilidade do chefe do Poder Executivo o envio do Poder Legislativo de projeto de lei de modo a contemplar uma alíquota que preserve o patrimônio e a segurança do regime. A defesa reconhece que não adotou a alíquota sugerida pela avaliação atuarial, alega que não o fez em virtude da vertiginosa queda da receita municipal ocorrida nos 2 últimos anos.
argumenta não ter havido prejuízo ao Instituto Previdenciário e que a omissão não se deu por vontade deliberada do defendente. Trata-se de irregularidade que, de per si, não enseja rejeição de contas, cabendo recomendação ao atual gestor para que tome providências, visando a adequação das alíquotas previdenciárias àquelas sugeridas pela avaliação atuarial. Obrigada. Sobre pena de culminação de sanções e irregularidade das contas futuras, conforme os artigos 69 e 59, incisos 3, a linha E da Lei Orgânica deste Tribunal. 6. Descumprimento do limite de repasse do 10º à Câmara de Vereadores. O relatório de auditoria aponta que a Prefeitura Municipal de Machados descumpriu o disposto no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 29, a linha A da Constituição Federal, ao repassar à Câmara Municipal do 10º a maior no montante de R$ 10.522,54 no exercício financeiro de 2011. A defesa alegou que houve equívoco quando, do levantamento da base de cálculo, anexa o comparativo da receita e elabora a tabela com novos valores, onde demonstra que o valor repassado ficou acima do permitido em apenas R$ 44,98, o que representa 0,01% do valor devido. Na tabela apresentada pela defesa, foram incluídos os seguintes valores. A. Cota parte, FPM, apoio, de R$ 76.366,90. B. Iluminação pública, R$ 188.702,90. C. Receita dívida ativa, IPTU, R$ 2.868,55. A auditoria, em nota técnica de esclarecimento, assim se posiciona acerca da argumentação do defendente. Abre aspas. Analisando os documentos apresentados pela defesa, bem como o comparativo da receita arrecadada, verificou-se que a auditoria deixou de computar na base de cálculo dos duodécimos os valores referentes à rubrica cota parte, FPM, apoio e iluminação pública, e que considerou o valor total da rubrica outras receitas correntes, quando deveria adicionar apenas as receitas de dívidas ativas tributárias e suas atualizações. Diante disso, fizemos os cálculos do limite para repasse de duodécimos, incluindo os valores referentes à cota FPM, apoio e iluminação pública, e as receitas da dívida ativa tributária e suas atualizações, e chegou-se à conclusão que o repasse a menor foi de R$ 57,28, conforme apresentado no anexo 1. A irregularidade apontada não tem o condão de ensejar a rejeição das contas, devendo ser objeto de recomendações. O valor repassado a menor é ínfimo, incapaz de provocar prejuízo aos trabalhos da Câmara de Vereadores nesse exercício. Ademais, seu valor constitui indicativo de não ter o ato sido praticado com dolo, simulação ou intuito de desvio. Destarte pode ser corrigido com o envio das determinações à atual gestão. Isto posto e considerando que o presente processo trata de auditoria realizada nas contas de governo, compreendendo a verificação do cumprimento de limites constitucionais e legais. Considerando o relatório de auditoria, a defesa apresentada, nota técnica de esclarecimento e os documentos acostados aos autos, considerando a constatação de déficit financeiro, indicativo que o município vem realizando despesas sem lastro financeiro, afetando o equilíbrio das contas públicas, considerando a não adoção das alíquotas sugeridas na última avaliação atuarial realizada, possibilitando o desequilíbrio atuarial e financeiro em inobservância ao artigo 40, caput da Constituição Federal, considerando que o descumprimento do limite de repasse do 10º à Câmara de Vereadores deu-se em valor que não provocou prejuízo ao regular funcionamento da Câmara. Considerando o disposto nos artigos 70 e 71, inciso 1,
combinados com o artigo 75 da Constituição Federal e no artigo 2º, inciso 2, da Lei Estadual número 12.600 de 2004, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado, voto pela emissão de parecer prévio, recomendando à Câmara Municipal de Machados a aprovação com ressalvas das contas do prefeito, senhor Manuel Plácido da Silva Filho, relativas ao exercício financeiro de 2011, de acordo com o disposto nos artigos 31, parágrafos 1º e 2º da Constituição do Brasil e 86, parágrafo 1º da Constituição de Pernambuco. Determino, com base no disposto do artigo 69 da Lei Estadual 12.600 de 2004, que o atual prefeito do município de Machados, ou quem vier a sucedê-lo, adote as medidas a seguir relacionadas, a partir da data de publicação deste acórdão, sobre pena de aplicação de multa previsto no inciso 12 do artigo 73 do citado diploma legal. 1. Atentar para o estrito cumprimento dos limites constitucionais e legais vigentes, em especial aquele referente ao repasse do 10º à Câmara Municipal. 2. Evitar a assunção de dívidas de curto prazo, sem lastro financeiro, que afetam o equilíbrio das contas públicas. 3. Adotar providências para adequação das alíquotas previdenciárias, aquelas recomendadas no demonstrativo de avaliação atuarial. O conselheiro Valdeci Pascoal votou de acordo com o relator. O conselheiro presidente também acompanhou o voto do relator. Presente o procurador Dr. Ricardo Alexandre de Almeida Santos. Posicionamento, voto e julgamento do relator do Tribunal de Contas do Estado. Em relação à não adoção da alíquota atuarial e nem no recolhimento preconizado atinente ao exercício financeiro desde 2010, quando aprovada referida alíquota, através de lei municipal promulgada e sancionada no próprio mandato do ex-prefeito, além do atraso referentes às contribuições devidas ao regime próprio de previdência social, o defendente, ex-prefeito, assim se pronunciou perante a defesa protocolada junto à Corte de Contas sobre o assunto. Vejamos, 2 pontos. A defesa reconhece que não adotou a alíquota sugerida pela avaliação atuarial, alega que não o fez em virtude da vertiginosa queda da receita municipal ocorrida nos 2 últimos anos. Argumenta não ter havido prejuízo no Instituto Previdenciário e que a omissão não se deu por vontade deliberada do defendente. Trata-se de irregularidade que, de per si, não enseja rejeição de contas, cabendo recomendação ao atual gestor para que tome providências visando a adequação das alíquotas previdenciárias àquelas sugeridas pela avaliação atuarial, sobre pena de combinação de sanções e irregularidades das contas futuras, conforme o artigo 69, 59, inciso 3, a linha E, da Lei Orgânica deste Tribunal. Posicionamento da Comissão de Finanças e Orçamento. No respeito ao tópico em tela, a Comissão de Finanças e Orçamento, por não dispor de elementos e informações conclusivos que pudesse aquilatar com mais acuracidade o tópico, solicitou os préstimos do Poder Executivo do município, notadamente junto ao Fundo Previdenciário do município, que apresentasse explicações e comprovasse, com provas desde a edição da Lei Municipal aprovada, promulgada e sancionada no exercício financeiro de 2010, que remete à alíquota adicional suplementar e os próprios recolhimentos ao Fundo Previdenciário do município. E recebemos do gestor do Fundo Previdenciário do município de Machados um relatório pormenorizado e detalhado em anexo, com provas colacionadas do período compreendido através da assessoria previdenciária do município, que, dentre outras comprovações, descreve a não adoção da alíquota suplementar adicional, aprovada através de lei municipal, assim como o não recolhimento de contribuições devidas ao RPPS do município, resultando num déficit que começou a se aprofundar, perfazendo um total, ao fim do exercício financeiro de 2012, de aproximadamente 2 milhões, ao se incluir juros e multas.
entregando, consequentemente, a gestão com um tremendo desequilíbrio atuarial. Se não, vejamos. Bom Jardim, Pernambuco, 19 de junho de 2020. Ofício CIPREV, número 5 de 2020. Solicitação de relatório, objeto, débito do período 2010 a 2013. Prezados, vimos por meio deste encaminhar relatório sobre a dívida referente ao período citado no objeto deste ofício, bem como cópia da documentação extraída do sistema CADE-PREV da Secretaria de Previdência Social, com o probatório do débito e de seu parcelamento, bem como da legislação vigente à época que determinavam as alíquotas de contribuição servidor, patronal e custeio suplementar. Na certeza da boa acolhida, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Adriano Ferreira da Silva, CIPREV, Departamento Jurídico, Prefeitura Municipal de Machados, Pernambuco. Diante dos fatos e provas coligidos, com supedâneo na doutrina e jurisprudência pátria, assim como da grave infração à norma legal e de uma irregularidade insanável que resultou num déficit e passivo significativo junto ao RPPS para o município de Machados, além de um déficit financeiro na execução orçamentária com reflexos até a presente data, a Comissão de Finanças e Orçamento, CFO, deste Poder Legislativo Municipal, não comunga no mesmo posicionamento do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, quanto ao parecer prévio exarado. Contudo, vai de encontro ao parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, alvitrando pela rejeição das contas do exercício financeiro de 2011, do ex-prefeito Manuel Plácido da Silva Filho. Conclusão. Posicionamento final da Comissão de Finanças e Orçamento, CFO. Força do que se expõe. Alvitra a Comissão de Finanças e Orçamento, CFO. 1. Somos favoráveis que se altere o parecer exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, atinente ao exercício financeiro de 2011, isto é, quanto à prestação de contas do exercício, que pugnou pela aprovação, com ressalvas, vindo a prevalecer a rejeição de contas do exercício financeiro de 2011, tendo como ordenador o senhor Manuel Plácido da Silva Filho. É o parecer. Machados, Pernambuco, 10 de setembro de 2020. Vereador Roosevelt da Silva Santos, presidente. Vereador José Rogério Silva, relator. Vereador Silvio Basile Lima, membro vogal. Obrigada. Projeto de Decreto Legislativo número 2 de 2020. Dados do documento. Autores, Comissão de Finanças e Orçamento, data do documento 10 de setembro de 2020. Ementa. Dispõe sobre a prestação de contas do administrador do do Executivo Municipal, senhor Manuel Plácido da Silva Filho, referente ao exercício financeiro de 2011 e da outras providências. Situação aprovado por unanimidade por esta comissão. Projeto de Decreto Legislativo número 02 de 2020, de 10 de setembro de 2020. Dispõe sobre a prestação de contas do administrador do Executivo Municipal, senhor Manuel Plácido da Silva Filho, referente ao exercício financeiro de 2011 e da outras providências. Artigo 1º. Fica rejeitada a prestação de contas do administrador do Executivo Municipal, senhor Manuel Plácido da Silva Filho, referente ao exercício financeiro de 2011, de acordo com o parecer 2 de 2020 da Comissão de Finanças e Orçamento, de 10 de setembro de 2020, relativo ao processo número 12.600.349, oriundo do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Parágrafo único. O parecer prévio, notas taquigráficas e respectivo processo, além do relatório da assessoria previdenciária e parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, referidos no caput deste artigo, ficam fazendo parte integrante deste decreto legislativo.
Artigo 2º. A prestação de contas e o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, além do parecer prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, relatório da assessoria previdenciária, referidos no caput do artigo 1º, a contar da data da publicação deste decreto legislativo, ficarão à disposição de qualquer cidadão para exame e apreciação na Câmara de Vereadores pelo prazo de 60 dias, consoante estabelece o parágrafo 3º do artigo 31 da Constituição Federal. Artigo 3º. A rejeição deste texto legal, observado o que determina o artigo 185 do Regimento Interno da Câmara, equivale à rejeição das contas do administrador municipal acima mencionado, relativas ao exercício financeiro de 2011. Artigo 4º. Consoante estabelece o artigo 185, o Regimento Interno da Câmara Municipal de Machados, Pernambuco, e conforme o relatório apresentado pela assessoria previdenciária do Fundo Previdenciário do município de Machados, além de vasta jurisprudência para o mesmo exercício financeiro do próprio Egrégio Tribunal de Contas e do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, consoante do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e após solicitação ao Poder Executivo do município, Fundo Previdenciário do município, for apresentado o aso da discordância que firmamos diante do parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, donde a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Machados deliberou, por unanimidade, pela rejeição das contas do senhor Manuel Plácido da Silva Filho, referente ao exercício financeiro de 2011, discordando assim do parecer prévio emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Ofício CIPREV número 5 de 2020, solicitação de relatório, objeto, débito do período 2010 a 2013. Prezados, vimos por meio deste encaminhar relatório sobre a dívida referente ao período citado no objeto deste ofício, bem como cópia da documentação extraída do sistema CADPREV, da Secretaria de Previdência Social, comprobatório do débito e de seu parcelamento, bem como da legislação vigente à época que determinavam as alíquotas de contribuição servidor, patronal e custeio suplementar. Na certeza da boa acolhida, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizer necessário. Adriano Ferreira da Silva, CIPREV. Relatório. A Prefeitura Municipal de Machados mantém o seu regime próprio de previdência social, cuja instituição se deu por meio da Lei Municipal número 758, de 10 de outubro de 2006. O presente relatório tem por finalidade averiguar o cumprimento da implantação do plano de amortização do déficit atuarial aos longos dos próximos 35 anos, bem como seu pagamento e ou inadimplência no período compreendido entre maio de 2010 a fevereiro de 2013. Importante lembrar que tais informações foram obtidas do site da Previdência Social, informações estas de acesso público conforme lei da transparência, foram analisadas todas as bases de cálculo total devido e total retido e repassado pela Prefeitura Municipal de Machados, as contas do regime próprio do município de Machados, Machados Prev. O plano de amortização do déficit atuarial de Machados foi implementado por meio da Lei Municipal número 664, de 25 de maio de 2010, estabelecendo as seguintes alíquotas para o exercício 2010. Contribuição servidor, 11%, contribuição patronal, 13% e custeio suplementar, 4,71%. Totalizando uma alíquota final para o ente efetuar os repasses no percentual de 17,71%. Foi posteriormente alterada em 25 de outubro do mesmo ano pela Lei Municipal 669, de 19 de outubro de 2010, mantendo a mesma alíquota de custeio suplementar de 4,71% de custeio suplementar. Para os anos subsequentes, as alíquotas ficaram da seguinte forma: 2011, contribuição servidor 11%, contribuição patronal 13% e custeio suplementar 7,15%, totalizando uma alíquota final para o ente efetuar os repasses num percentual de 20,15%. 2012, contribuição servidor 11%, contribuição patronal 13% e custeio suplementar 9,59%, totalizando uma alíquota final para o ente efetuar os repasses no percentual de 22,59%. E 2013,
contribuição servidor 11%, contribuição patronal 13% e custeio suplementar de 12,03%, totalizando a alíquota final para o ente efetuar os repasses no percentual de 25,03%. No entanto, o município não honrou a aplicação dos recursos referentes ao custeio suplementar e continuou efetuando o pagamento apenas da alíquota patronal, o que ocasionou em um débito de R$ 1.092.372,72. Esse é o valor constante nos demonstrativos previdenciários e comprovantes de repasse que podem ser averiguados de forma mais prática na declaração de contribuição RPPS. Tal débito foi só identificado e objeto de um parcelamento em 1 de janeiro de 2016, já pela atual gestão, que consolidou um termo de acordo de parcelamento junto à Secretaria de Previdência nos termos da portaria MPS número 402 de 2008 e nas portarias MPS número 21 e do 207 de 2013. O referido termo compreende o período de maio de 2010 e fevereiro de 2013, na diferença apurada de R$ 1.092.376,77, que, com a aplicação de multas e juros, ficou um montante consolidado de R$ 1.832.945,76. O termo de parcelamento consta no CADPREV, sobre o número 00183 de 2016, com a rubrica de contribuição patronal parcelado em 240 meses, nos termos das portarias supracitadas, no status de aguardando análise. São documentos constantes desse relatório. Demonstrativo previdenciário extraídos do CADPREV, compreendendo o período de maio de 2010 a fevereiro de 2013, demonstrativos de repasses e recolhimentos extraídos do CADPREV, compreendendo o período de maio de 2010 e fevereiro de 2013, Lei Municipal número 578, de 10 de outubro de 2016, Lei Municipal número 664, de 25 de maio de 2010, Lei Municipal número 669, de 19 de outubro de 2010, Termo de Acordo de Parcelamento 183 de 2016, Declaração de Contribuição ao RPPS, contendo informações sobre base de cálculo, normas legais sobre alíquotas de contribuição, total devido, total repassado e dívida gerada pelo não pagamento de contribuição patronal servidor ou suplementar. Prints da tela do sistema CADPREV para justificativa do atraso na entrega do relatório. Adriano Ferreira da Silva, CIPREV. Sala das reuniões da Câmara de Vereadores do município de Machados, em 10 de setembro de 2020. Rosivaldo da Silva Santos, presidente. José Rogério Silva, relator. Silvio Basílio de Lima, secretário. Gostaria que a secretaria desta casa, para resguardar esse poder legislativo, constasse em ata as tentativas que os Correios do Brasil fizeram, que o cartório de notas de Machados também fez, para entregar a resposta do ofício do ex-prefeito a esta casa, que solicitava cópias dos processos das contas 2011 e também 2012, para que depois não diga que foi cesseado o seu direito de consulta e de observar o que tinha nesta casa, que esta casa continua e será sempre transparente. Gostaria e solicito que conste em ata o número do ofício enviado ao ex-prefeito, o qual esta casa colocou à disposição do mesmo todos os volumes do processo de conta de 2011 e 2012, para consulta ou retirar cópias.
constar também em ata o número do ofício comunicando ao ex-prefeito que suas contas de 2011 seriam julgadas no dia 22 de setembro de 2020. Esses ofícios, além de irem em AR comprovados aqui nesta casa, nos arquivos, também tem comprovantes do cartório de registro de notas, que também tentou entregar. Além disso, esta casa remeteu por e-mail esses ofícios ao ex-prefeito e também pelo WhatsApp, todos comprovados como recebidos. Essa casa detém esses comprovantes. Gostaria de falar com os senhores vereadores, vereadora, se concordam nas discussões do projeto e no decreto, limitasse 3 minutos para cada orador. Cinco minutos e já pedindo a prorrogação de mais meia hora de reunião. Todos concordam? Eu concordo. 5 minutos para cada orador. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 02/2020. Com a palavra, o vereador Rosival da Silva Santos. Com a sua permissão, presidente, quero cumprimentar os nobres colegas vereadores, cumprimento os funcionários desta casa, cumprimento os nossos visitantes e quero também aproveitar a oportunidade para desejar a todos uma boa noite. Senhores, mais uma vez esta comissão de Finanças e Orçamento recebeu do presidente desta casa uma missão esta que nós tivemos aí que nos reunir, eu, Rosival Santos, como presidente, o relator, o nobre colega vereador José Rogério Silva e o secretário, membro, o nosso vereador, colega vereador Silvio Basílio de Lima, o qual nós analisamos e vimos que, em 10 de outubro de 2006, entrou em vigor a Lei 0578, que institui o regime próprio da Previdência Social do município de Machados. Esta foi criada na gestão, o qual, que, em 17 de fevereiro de 2009, entrou em vigor a Lei Municipal 0638, de 2009, que dispõe sobre autorização para o parcelamento dos objetos dos municípios de Machados para com o Fundo de Previdência dos servidores municipais e de contas previdenciárias, o qual não foi honrado. O mesmo não pagou, tendo em vista que, já no ano seguinte, em 25 de maio de 2010, entrou em vigor a Lei Municipal 0664, de 2010, que institui o plano de amortização de equacionamento de déficit autorial, que, mais uma vez, não foi honrada, ou seja, não foi pago. Sabemos, assim, que, no mesmo ano, em 25 de maio, já no ano de 25 de maio de 2010, entrou em vigor a lei, certo? Entrou em vigor essa lei 0664, que já foi uma após a outra, que já neste momento já havia um débito de R$ 9.716.000,
811,41. Fato este que, mais uma vez, não foi honrado. Certo? Já em 19 de outubro de 2010, entrou em vigor a Lei 0669 de 2010, que alterava a lei anterior, ou seja, a Lei 0664 de 2010, que institui o plano de amortização para equacionamento do déficit atuarial, deixando assim, entre 2010 e 2012, 32 anos para pagar. Ou seja, mais uma vez não foi honrado. E deixando para os prefeitos anteriores uma herança maldita. Herança esta que eu, como presidente da comissão, não pude e não tenho nem como Tem um ser minuto, favorável, tem um minuto. ser favorável ao parecer que foi emitido pelo órgão do Tribunal de Contas. Então, nós apresentamos aqui o parecer final, que nós aprovamos pela rejeição. Essas minhas palavras. Em discussão. Com a palavra o vereador Edinaldo Marculino. 5 minutos. Não preciso disso tudo, não. Eu agradeço a permissão, boa noite a todos. Pelo que foi visto aqui nessa Câmara, escutado pelos pareceres, pelo relatório lido pela funcionária Thaís, no discurso do vereador Santos, deu-se perceber que o administrador, ele criou a lei, mas para legalizar a situação dele, né? A situação da prefeitura nesse excesso, mas a gente via que ele não tinha preocupação com o funcionário. Porque a preocupação é com o pagamento. Vamos dizer, eu compro um carro, o cara vem tomar meu carro, aí eu vou lá na financeira e digo, não, divido em 100 pagamentos que eu faço. E não honro nenhum, então eu legalizei minha situação, mas não cumpri. É a situação de Machado. Como é que ficam os 200 funcionários de Machado, os aposentados? Como é que ficará no futuro com essa herança? Então, senhor presidente, o que eu notei, o que eu vi, eu não estou dizendo aqui que ninguém roubou, que ninguém... Não, foi uma manobra para se legalizar, mas não teve preocupação com o funcionário, não. Tanto é que ele não pagou uma parcela sequer. Diante disso, eu voto e estou a favor da Comissão em Finanças dessa Câmara. Muito obrigado. Em discussão. Com a palavra o vereador Antônio José da Silva. Peço senhor presidente, cumprimento o vereador, povo presente. 5 minutos. Senhor presente, eu fico assim pensando como que é que chegou 2 contas do ex-prefeito Manuel Prazo e 2 do prefeito atual. O Tribunal de Contas aprovou todas as 4 com ressalva. Foi aprovada já do Yashimiro. E há de sido, tá aí sem aprovar. Essa polêmica todinha. Em falando de previdência. Quando o CID assumiu a prefeitura, o INSS estava sem pagar. E quando o senhor foi prefeito, presidente, o senhor ficou sem pagar 2 anos e meio de INSS. Ficou tudo tumultuado no município. Ninguém fala isso. Cido criou a previdência privada, mas quando sai do seu governo, deixou quase 5 milhões de reais. O prefeito atual já vai com 3 parcelamentos. Ninguém fala isso. Entendeu? Então, é isso que eu tenho que dizer. Então, as contas aí, daí, o Tribunal de Contas votou a favor e aqui vai rejeitar. Mas Cido é um pré-candidato às eleições de Machado em 2020. E está falando, né, é a justiça que deu seus direitos para que ele fosse prefeito, pré-candidato a prefeito nas eleições próximas. Entendeu? Então, nós aqui somos fiscal do município.
Ninguém vê aí e ninguém fala, senhor presidente, que você, quando foi prefeito, ficou sem pagar o 13º dos funcionários da prefeitura. E você sabe disso, que o senhor foi o prefeito na época. O senhor não pagou o 13º dos funcionários. Entendeu? Ninguém fala isso. Mas que Cito não deixou nenhum sem pagar. Receberam todos os seus 13º, todos os seus direitos. Não ficou devendo posto de gasolina, nada, ficou tudo pago pelo município. Suas contas não foram rejeitadas. O Tribunal de Contas votou a favor, e pediu para essa galera voltar com ressalva. Entendeu? Fique sabendo que nós aqui, eu não, que as minhas contas foram aprovadas, a minha foi arquivada. O único vereador de Machado foi presidente, que as contas foram arquivadas, a minha não foi nem aprovada. Entendeu? Aí é que é raça. E além disso, fique sabendo que aqui tem vereador e prefeito. O prefeito tem 4 contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, prefeito atual. E aqui tem vereador que vai ser suas contas também. Vai chegar aqui para aprovar e vamos ver quem vai aprovar. Se vai vir com erro, porque vamos juntar tudo e mandar para o Tribunal de Contas os erros que eu estou vendo. Meu muito obrigado. Nobre vereador Antônio José da Silva citou o nome deste presidente por diversas vezes. Eu gosto de lhe dizer, vereador, não fique nervoso, está em julgamento as prestações de contas de 2011. O senhor falta com a verdade quando o senhor diz que o ex-prefeito Silvio Borba não pagou o INSS. Vossa Excelência está mentindo. Eu exijo respeito nesta casa, viu? E eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que esta casa está tratando das contas de 2011. Não adianta o senhor se alterar, porque o processo continua, viu? Continua. Vossa Excelência está nervoso, viu? E tenha calma, porque o julgamento é das contas de 2011, viu? Continua facultada a palavra para os senhores vereadores, vereadora. Com a palavra, a vereadora Andressa Herda. Calma, vereador. 5 Ok. minutos para Vossa Com a Excelência. permissão, senhor presidente, boa noite a todos os presentes, colegas. Como bem iniciou a fala, né, quando foi iniciar aqui esse julgamento, o nobre presidente disse claramente que não conseguiu citar, né, o ex-prefeito. Entendo que esse julgamento, por si só, por esse motivo, ele já incorre em erro. Né, porque você fala aí, não adianta falar em cerceamento de defesa, mas é uma forma de cercear. A ampla defesa, né, do ex-prefeito. Então, não conseguiu citar, algum motivo deve ter, que continuasse tentando. Todo mundo sabe aqui que o ex-prefeito foi acometido pela Covid-19, passou muito tempo em Recife em quarentena, após isso foi internado, passou muitos dias no hospital internado, após isso continuou no hospital, ou indo para o hospital, acompanhando o pai dele, que também foi acometido pela Covid. Após isso, teve o falecimento do pai dele, onde ele realmente se isolou. Então, de repente, isso justifique o fato de não ter conseguido citá-lo. Se não conseguiu citar, a ampla defesa foi cerceada. Vamos lá, vamos continuar, porque se da outra vez a anulação se deu também por este motivo, possivelmente essa votação também será anulada, né, senhor presidente? E lembrando que é mais uma conta, assim como a de 2012, aprovada pelo Tribunal de Contas, e que possivelmente, né, mais uma vez, pela politicagem, né, essa casa irá rejeitar. Mas lembrando que o fato da rejeição, se vier a ser rejeitada, né, não o deixa inelegível, e o senhor bem sabe. Então, é isso, só deixando isso claro. E vamos lá, vamos a mais uma votação e espero que a baixaria novamente não aconteça, como aconteceu da última vez.
Nobre vereador. Tribunal de Contas não julga, Tribunal de Contas dá parecer. Quem julga é esta casa que é soberana. Esta casa é soberana. E eu gostaria de dizer à nobre vereadora que a citação foi feita pelo órgão oficial Correios do Brasil e pelo cartório de notas com documentos provando. Isso é questão depois, viu? Continua facultada a palavra. Com a palavra o vereador José Rogério Silva. Boa noite a todos. Com a sua permissão, presidente, vereadores, colegas. Bem, gente, como tem visto aqui o parecer, como foi feito o parecer que mostrou, foi parecer técnico, por análise técnica, e consta que foi feito vários parcelamentos e nunca foi pago. Por isso que o meu parecer sou a favor do parecer dessa casa, pela rejeição das contas. Muito obrigado a todos. Em discussão, com a palavra o vereador Silvio Basílio. Obrigado, presidente. Colega vereadores. 5 minutos. Os amigos que estão aí nos escutando. Eu observei essa previdência que esse ex-prefeito ele fez, essa previdência privada, só para prejudicar o município. Ele criou a previdência em 2006. Em 2009 ele fez o parcelamento. Em 2010 ele fez outro parcelamento e não pagou os parcelamentos. Então meu voto segue o relator. Em discussão, com a palavra o vereador Manuel Fonseca Silva. Permissão, senhor presidente. Vereadores aqui presentes. Funcionários da casa. Povo que está nos assistindo pelo Facebook. Público que está aqui presente. Pouco público devido ao Covid-19. Sempre se fala na questão da Previdência em uma herança maldita. Não é uma herança maldita. É políticos que fazem politicagem e não cumprem a lei. Casa legislativa que é negligente, que não obriga o Poder Executivo a cumpri-la. A maioria das vezes, por ser aliado do prefeito e não a benefício do povo. Vota projetos, aprova as contas rejeitadas, que não é de conformidade e nem a benefício da população. Acredito eu que o vereador é eleito pelo voto democrático secreto e tudo que for feito e aprovado nessa casa tem de ser em benefício da população futura. O parcelamento do déficit atuarial que foi feito nas gestões anteriores não foi cumprido e, como até hoje, também não foi cumprida. E essa mesma casa aprovou em 2017 um parcelamento de quase 4 milhões de reais, que vem a prejudicar o servidor também. E de 2017 até aqui, já existe outro déficit superior a 4 milhões de reais. Agora, tudo acontece porque esta casa permite. Então é chegada a hora de que o vereador que estiver aqui, ele vote em benefício da população, em benefício do servidor. Quando
esse parcelamento do déficit atuarial, não vou citar da gestão anterior, que é o julgamento das contas, mas vou citar atual. Foi aprovado nesta casa pela maioria dos vereadores. Eu fui abordado pelo servidor. E ele disse: você votou contra o servidor? Eu disse: não. Eu votei contra o projeto porque eu sou a favor do servidor. Esse dinheiro que foi parcelado já era para estar na conta do Fundo Previdenciário, que é o futuro dos servidores que estão aposentados e aqueles que hoje estão contribuindo. Mas vem sendo negligenciado pelo chefe do Poder Executivo anterior e pelo atual. E essa casa, continua a dizer, ela é negligente, porque permite que seja feito esses parcelamentos, muitas vezes, sem o servidor saber. Dando cumprimento que é a questão da Previdência, existe no chefe do Poder Executivo uma lei que permite que o chefe do Poder Executivo aumente a alíquota do servidor de 11 para 14. Não chegou aí a plenário porque essa casa acredito que não iria aprovar. Então é mais um prejuízo para o servidor. E em nenhum momento o nosso município atravessa por problemas financeiros, mesmo com a questão da pandemia. A gente vê gastos exorbitantes no transporte, com combustíveis, e esse dinheiro poderia estar sendo realocado e sendo repatriado para o Fundo de Previdência. Comunica ao nobre vereador que tem 1 minuto. Silvio Basílio falou aqui que essa lei foi criada para prejudicar o servidor. Não, ela foi criada para dar sustentabilidade ao fundo previdenciário, mas assim, se o gestor ele não tiver competência e esta casa for negligente, realmente quem vai pagar a conta é o servidor. Porque as contas das prefeituras tá lá no portal, tem recursos. O fundo de previdência não está ruim e estaria bem melhor se esse dinheiro já estivesse lá. Agora, não foi feito também um concurso público. Hoje o índice de servidor é muito grande, contratado e comissionado, e o repasse do fundo hoje é menor do que o pagamento. Mas se essa alíquota complementar tivesse sido cumprida, ou estivesse também sendo cumprida, o fundo previdenciário estaria bem melhor. Que conclua seu pronunciamento. Sem mais, finalizo aqui, dizendo que essa casa cumpre o seu papel e obriga os gestores a cumprir o que é lei no município. Neste momento, apresento aos senhores vereadores, vereadora, 9 cédulas. Com a palavra o vereador Luciano José. Senhor presidente, nobres vereadores, o povo que está assistindo aqui essa transmissão. A gente vê aqui o discurso dos vereadores aqui, e se a gente tivesse que votar ou tomar uma decisão, o cara sairia daqui confuso. Porque o prefeito assume, faz os erros dele, depois é tanta bondade que a gente fica procurando e não acha. Agora, interessante que a punição que um prefeito deveria ter sobre os erros que ele cometeu na administração também se esticasse, se estendesse ao vereador que aprovou. Porque essa previdência foi aprovada e todo mundo sabia que ela era maléfica para o município. Mas foi aprovada aqui dentro de 20 minutos. O prefeito mandou, se reuniu, 20 minutos aprovou. Uma coisa de tanta magnitude e tão séria para o município. Eu quero dizer o seguinte, essa prática, todo mundo sabe, é Congresso, é Senado,
de político corrupto que está nas margens da justiça de ser punido, se esconder para notificação. Então não pode ser diferente também aqui. Tá certo? Se esconde para não assinar a notificação e não fazer sua defesa. Mas daí, então, é aquela tal história. A pessoa pode fazer sua defesa e encontrar um juiz lá que acata e vá lá de eliminar. Mas pode também, não é, Naldo? Encontrar um juizinho sério que diga, não, você não vai ser candidato lá, assinar embaixo. Então, isso aí é uma faca de dois gumes. Pode-se encontrar um juiz bondoso, mas também possa encontrar também um mais rigoroso que também não dê. Para encerrar, eu quero dizer ao nobre vereador aqui, que eu fiz um exame de coração agora há pouco, eu estou para meu coração, não bata na mesa desse jeito não, senão você vai me matar, eu não vou votar contra. Convido, calma, vereador. Convido o primeiro secretário a abrir o envelope com as cédulas em branco. Mostra aí as cédulas. Peço a atenção dos senhores vereadores, para que terem suas dúvidas. São 9 cédulas 9 cédulas, e 3 de reserva. E 3 de reserva. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 3 Que serão- e 3 de reserva. Que serão, nesse momento, assinadas pela mesa. Mostrando aqui, nesse momento, 3 reservas. 3, 1, 2, 3. Assinei no lugar errado. Deixa eu assinar no meu carimbo.
Convido o primeiro secretário a fazer a demonstração da urna totalmente vazia para comprovação pelos nobres, pares e demais presentes, onde serão depositados os votos, as cédulas. Quero informar os senhores vereadores e vereadora que o vereador que votar sim estará votando pelo parecer da comissão e pela rejeição das contas. Quem votar não está votando pela aprovação das contas, de acordo com o parecer do tribunal. Convido o vereador Rosival da Silva Santos aí votar na cabine lá na sala à direita. Convido o vereador Manuel Fonseca a ir votar na cabine do lado direito. Convido o vereador Antônio José da Silva a ir votar na cabine do lado direito. Convido a vereadora Andressa Hélida Andrade Borges a ir votar. Se dirige à cabine do lado direito. Convido o vereador Luciano José da Silva para votar na cabine do lado direito. Convido o vereador José Rogério Silva para votar, se dirigindo à cabine do lado direito. Convido o vereador Silvio Basílio de Lima para votar, se dirigindo à cabine do lado direito.
Convido o vereador Edinaldo Marculino Nunes para ir votar, se dirigir à cabine do lado direito. Passo a presidência ao primeiro secretário. Eu, Rosival da Silva Santos, primeiro secretário, recebo a presidência do titular e convido o mesmo para a votação. Eu, vereador Rosival da Silva Santos, passo a presidência para o titular, o vereador Silvio Borba Guerra Filho. Neste momento, peço ao primeiro secretário para a abertura da urna e a contagem dos votos. Conferir se tem 9 cédulas. Confira as 9. Tire uma por uma. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9. Abre o primeiro voto. Primeiro voto, não. Segundo voto, sim. Terceiro voto, sim. Quarto voto, sim. Quinto voto, não. Sexto voto, sim. Sétimo voto, sim. Oitavo voto, sim. Nono voto, sim. Publico o resultado de votação. 7 votos sim, 2 votos não. As contas rejeitadas do ordenador ex-prefeito Manuel Plácido da Silva Filho. 7 votos sim, 2 votos não, pela rejeição. E mais nada havendo a tratar, declaro encerrada a sessão e convido a todos para uma reunião extraordinária a ser realizada na próxima sexta-feira, dia 25 de setembro do ano em curso, às 19 horas, neste plenário.